Olá pessoal, bom dia! Recomeçando o nosso trabalho, nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, com a médium Ivone do Amaral Pereira. Hoje é 20 de nove de 2017 e nós vamos retomar, por assim dizer, os nossos trabalhos aqui na Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Eu, G.E. Francisco de Assis. Os áudios anteriores desse trabalho são colocados na página, no canal do Dudu Moleque, tá certo? Ou também vocês podem encontrar ganchos na playlist do A Propósito do Espiritismo. Nós vamos começar o capítulo O Complexo Obsessão. Alguns de vocês acharão estranho, porque é como se já tivesse visto essa leitura, mas nós decidimos de recomeçar o capítulo, vamos dizer, começar do começo, né? Desculpem a redundância, mas para o pessoal que foi chegando, tiveram muitos novos amigos chegando aqui para conosco, para estudar conosco, nesses últimos 2-3 meses, e vimos mais justo, ao menos começar um capítulo, já que estávamos na metade dele, para que todos possam entender e entrar nesse pensamento. Vamos lá? Um beijo a todos, pessoal que está aqui comigo ao vivo. Beijos e vamos começar. O complexo obsessão. Para quem estiver chegando e entender, os livros da Dona Ivone, os que falam mesmo dos trabalhos dela, da mediunidade, seja o Devassando o Invisível, e esse que é o nosso foco de estudo, que é o Recordações da Mediunidade, a Dona Ivone, por conselho do próprio Dr. Bezerra de Menezes, coloca sempre de início de um capítulo uma passagem da codificação espírita, porque ela vai basear-se sobre a codificação espírita ao relatar a sua própria experiência. A Dona Ivone também nos diz que quando ela estivesse falando em primeira pessoa, ela diria: eu fiz, em primeira pessoa, eu falei. Quando ela estivesse sob os cuidados, diretos, vamos dizer, inspiratórios do Dr. Bezerra de Menezes ou de um amigo espiritual, ela usaria a expressão nós, tá certo? Então, são alguns esclarecimentos para quem estiver aqui, que for chegando, possa compreender. Então ela vai dizer nós, assim assado, se referindo a ela, porém ela está em companhia dos benfeitores espirituais, tá certo? Vamos lá. O complexo obsessão. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar de outro que se acha encarnado neste corpo? Resposta. Essa é uma pergunta do Livro dos Espíritos, 473. Resposta. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer, sobre a matéria que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência espiritual. Esse tema, que é o tema sobre possessão, é um tema que Kardec foi desenvolvendo. Então ele vai desenvolver essa temática no Livro dos Médiuns, com mais profundidade, já que o Livro dos Médiuns é manual dos evocadores e dos médiuns. Ele vai tratar, mas ele vai completar mesmo o seu pensamento, até revendo alguns conceitos, no próprio livro A Gênese. Então, ele, por exemplo, deixa a expressão possessão para subjugação no Livro dos Médiuns, e já com o amadurecimento da doutrina espírita, na Gênese, ele utiliza mesmo a expressão possessão. Os espíritos nos dizem que um espírito não pode colocar para fora do corpo o outro. Em que sentido?
não é que ele assume o corpo e aquele espírito que morava ali vai ficar morto na erraticidade, é que ele assumiu, pronto, ficou assim. Não, ele se agrega ao psiquismo da pessoa, inclusive a parte do cérebro, no que condiz a motória, a parte motória do corpo, e isso vai dar com que seja a possessão. Então, alguns atos, apesar da agregação, o dono do corpo estar ali, mas dominado por uma força muito forte, o espírito atuará junto com ele, mas o dono do corpo vai estar presente. Em que sentido? Ele não está desencaixado, ele não está morto e um outro indivíduo o tomou, né? Nesse sentido, pegou para o seu corpo e botou para fora, como se dá, por exemplo, quando uma pessoa é colocada para fora da sua casa e outro vem morar. Não é isso. Mas que o espírito ele participa mesmo daquela situação ali com o espírito, né? Com o dono do corpo, com o encarnado. Então vamos lá. Um dos mais belos estudos que o espiritismo faculta aos seus adeptos é certamente aquele a que os casos de obsessão nos arrastam. Temos para nós que esse difícil aprendizado, essa importante ciência de averiguar obsessões, obsessores e obsediados deveriam constituir especialidade dos praticantes do espiritismo, isto é, médiuns, presidentes de mesa, médiuns denominados passistas, etc. Assim como existem médicos pediatras, oculistas e neurologistas, etc. e etc. Também deveriam existir espíritas especializados nos casos de tratamento de obsessões, visto que a este será necessário uma dedicação absoluta a tal particularidade da doutrina, para levar a bom termo o mandato. Tal ciência, porém, não se poderá limitar à teoria, requerendo antes paciente e acurada observação em torno dos casos de obsessão, que se apresentem no limite da ação de cada um, pois é sabido que a observação pessoal, a prática do exercício do sublime mandato espírita, enriquece de tal forma os nossos conhecimentos em torno de cada caso com que nos defrontamos, que cada um deles, ou seja, cada obsidiado que se nos depara em nossa jornada de espíritas, constituirá um tratado de ricas possibilidades de instrução e aprendizado, visando a cura, quando a cura seja possível. Alright, então, a Dona Ivone nos diz que a obsessão deveria ser uma temática muito mais profundamente estudada por nós espíritas. Uma especialidade mesmo. E graças ao bom Deus, existem e temos hoje material bastante abundante de estudiosos voltado para essa temática mesmo, da obsessão, né? Do indivíduo que se vê envolvido em circunstâncias de assédio, seja da obsessão simples, seja da obsessão de fascinação, que é a mais difícil, seja a obsessão da possessão, tá certo? Então, existe hoje muito material que trata desse assunto, sim, existe, e mais do que nunca, ela não fala só do material para estudar, ela fala dos indivíduos das próprias casas espíritas, das mesas espíritas. E o interessante, esse é um tipo de estudo que não dá para ficar na teoria. Por quê? Porque na prática, lidando com os espíritos, lidando com circunstâncias ligadas aos espíritos, é que nós vamos observando. O espírita é um observador, né? Então, nós vamos observando a nossa prática, nossa prática mediúnica, a prática mediúnica do outro, aqueles que nos chegam à mão pedindo socorro, que chegam até nós. Então, é um estudo em que a teoria é necessaríssima para lidar com a mediunidade, não podemos ficar sem ela absolutamente, e a prática para observação. Como nós sabemos que os médicos, eles precisam estudar corpos, eles precisam estudar cadáveres para que ele possa entender o funcionamento, não é, do corpo humano, para tratar aqueles que estão ainda encarnados no mundo. Nós
vivos. Então, lidar com esse tipo de situação precisa de uma observação, uma vontade. E tem uma outra coisa também muito importante aí, a fé, né? A fé, mas não a fé que não tem uma racionalidade. O espírita compreende que a fé, ela é racional, né? O espírita, ele compreende que a fé tem que ter bases sólidas, que a fé não é mais acreditar, mas é saber. A fé não é de crer, mas de confiança, de fidelidade, né? De fidelidade a Deus, na confiança com Deus, né? Confiar em Deus é ter fé e não é mais acreditar, que a gente acredita aqui, desacredita ali. É igual nós sabemos que se jogarmos uma maçã para cima, ela cai. Nós sabemos que é a lei de gravidade. Nós sabemos que tem um movimento de translação, um movimento de rotação do planeta. Nós sabemos. Saber que Deus é justo, saber que Deus é bom, é ser fiel ao seu pensamento. Então, olha, nós vamos lidar com circunstâncias da vida, seja no campo de uma mesa mediúnica, seja no campo das pessoas do cotidiano, no qual elas mesmas muitas vezes incorporam na nossa frente, e você não pode lidar diretamente como se fosse um espírito para os outros, mas você vai saber administrar aquela circunstância, e essas são as pessoas da nossa cotidianidade. Nós vamos saber administrar, nós vamos nos instruir, nós vamos nos ferramentalizar. Ora, nós estamos em 2017. Nós não estamos mais em 1960, em qual as coisas, né, eram culturalmente, o pensamento social era um. Nós encontramos hoje ferramentas e meios de comunicação impressionante à nossa disposição para desenvolver a ciência espírita, no qual o corpo doutrinário, né, tem lá as éticas são intocáveis. O corpo filosófico também é o pensamento dos espíritos da codificação, né, que trouxeram pelo codificador Allan Kardec. Mas tem a ciência. A ciência, não é? Ela é de caminhar. E a ciência espírita, ela caminha junto com a ciência. Ela vai estudando, entendendo teorias, técnicas, ferramentas novas para lidar com um problema muito difícil, mas não impossível de se resolver, que é a obsessão. Então, eu via um professor muito querido, Valdo Vieira, que em 2007, ele dizia assim, 10 anos atrás, ele dizia que a obsessão, o assédio mata muito mais do que as próprias guerras. E matar não significa que o espírito vai lá e te mata, é um assassinato, mas induz a tantas quedas, a tantas circunstâncias, né, de mal-estares nas pessoas, inclusive o próprio suicídio, né, em que adoece, inclusive o corpo físico. Nós sabemos disso, sintonias, simbioses, circunstâncias tão profundas, tão complexas, que a ciência espírita há de estudar mais profundamente, e não só ciência espírita, porque está saindo do nosso, vamos dizer assim, campo do centro espírita, para que as outras ciências possam desenvolver, muitas vezes até sem muita consciência, o pensamento espírita, né? Surgindo em vários campos, que você olha e fala, poxa, não é? Olha lá, espiritismo puro. Consome as energias, né? Do obsediado, consome, bebe próprio aquele fluido, ao ponto de dar desgaste físico, desgaste mesmo nos órgãos, enfim, gerando problemáticas muito complexas de doenças e tudo mais. Então, quando se usa essa expressão, não quer dizer que, olha, eu vou pontualizar, tá? Para não dizer que não é que o espírito vai lá e assassina,
mas aquela complexidade de psiquismos no mesmo corpo, nesse desgaste energético, induz a situações muito problemáticas em vários campos da própria saúde, certo? Bom dia, Sandrinha, bem-vinda. Então, a Dona Ivone, voltando, viu, pessoal, ao segundo áudio, a Dona Ivone, ela trata dessa temática muitas vezes no caminhar dos livros dela, né? Vocês observaram isso. E foi um tema, uma situação no qual ela ficou especialista, né? Porque ela viveu para o socorro dos espíritos. Ela viveu criando laços de amizades, tratando com pessoas. E nesse interim, tratando também as suas próprias questões espirituais, as suas próprias questões de vida, no qual ela construiu até a idade de uma pessoa anciã, o espírito que foi, como Ivone do Amaral Pereira, na personalidade de Ivone do Amaral Pereira, e com certeza voltará, né, Dona Edna, bem melhor de como ela entrou como Ivone, sem dúvida nenhuma. Então, continuando aqui a nossa leitura do livro Devastação do Invisível. Tantas são as modalidades, as espécies de obsessão que nos têm deparado durante o nosso longo tirocínio de espírita e médium, que certamente, para examiná-las todas, na complexidade das suas manifestações e origens, precisaríamos organizar um compêndio. Nesta ligeira anotação, portanto, preferiremos tratar de alguns casos da nossa observação pessoal, nos quais agimos como médium e, às vezes, ou como conselheira de ambos os implicados no fenômeno, isto é, o obsessor e o obsediado. Mas antes que entremos diretamente na exposição que pretendemos tentar, preferimos reportar-nos ao mestre por excelência do Espiritismo, Allan Kardec, cujas sensatas advertências não foram jamais desmentidas pela observação dos seus seguidores até o presente momento. Em O Livro dos Espíritos, vemos ainda os seguintes ligeiros esclarecimentos que pedimos vênia ao leitor para transcrever, visto que nunca serão demasiados o estudo e a meditação em torno de qualquer ponto importante da doutrina espírita, se é que nela existem pontos menos importantes uns dos outros. E é mesmo. Eu, falando com a Andréia, né? A Andréia é uma amiga nossa lá do GE, pessoal, vocês que não conhecem e que estão chegando agora vão ter a doçura de conhecê-la, apesar que nós temos tantas Andréas. E agora, por exemplo, a gente tem a Andréia Adel aqui com a gente ao vivo. Beijão, André. Essa Andréia, tá? É a Andréia Longobardi, a nossa amigucha aí de São Paulo, mineira que tá morando em São Paulo, tá, gente? Então, a gente conversando com o André, falando, André, a gente estuda uma coisa e fala, meu Deus, isso é o máximo, né? Nos livros espíritas. Então, você tá... Oi, Elcimar, bom dia, bem-vindo. A gente tá lá super entusiasmado, falando daquele trecho, falando, meu Deus, eu sou apaixonada por esse negócio. Aí depois você para, tá bom, mas eu também sou apaixonada por tantos outros lugares, na codificação, tantos outros trechos. Tá bom, eu sou apaixonada por tudo. Então, dependendo da circunstância, você se liga mais apaixonadamente aquele trecho. Então, como diz a Dona Ivone, se é que pode-se dizer, né, que tem um ponto mais importante na doutrina espírita. Assim, relembremos, além da questão 473, acima citada, também as de número 474 e seguintes. Pergunta Allan Kardec aos instrutores espirituais que editaram aquele código de ouro. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação dos dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada?
Olha, eu queria precisar uma coisa assim para vocês, para não ficar ambíguo. Eu falei para vocês que Allan Kardec desenvolveu o pensamento da possessão. Então, quando ele se põe com a questão da possessão, ele tenta desmistificar a ideia de possessão pelo demônio, como era tratada pela própria Igreja Católica, pelas próprias religiões, certo? Então, as próprias religiões, o que é que elas faziam? As religiões que fizeram aquela ideia de que o corpo, o espírito, o indivíduo não estava mais ali, ou seja, Dona Joaquina não estava mais no corpo e quem estava era o demônio, era Lucifer, ou era Satanás, aquele que pegava aquele corpo para ele. Então, a dor do corpo era despejada. Eu estava tentando lembrar essa palavra antes. A dor do corpo era despejada para fora do corpo e Satanás morava ali. Não é? E tem um livro muito interessante que eu tenho alguns trechos dele em PDF, mas não tenho o livro todo cartátil, e em breve eu vou estar com ele na mão, que é o Condomínio Espiritual do Hermínio Miranda. E o nome é interessante porque Hermínio fez uma experiência muito grande em duas coisas. Foi uma experiência de Hermínio como estudioso, seja sobre a temática reencarnação, seja sobre a temática de mediunidade, lidar com os espíritos. Só que o ângulo de visão de Hermínio é mais um ângulo de visão de dialogador, de doutrinador, daquele que pesquisou os médiuns, certo? E o ângulo de visão de Ivone é o ângulo da médium, que lidou corpo a corpo com isso, como médium, como conselheira, porque muitas vezes incorporada, né? Ou sob intuições, ela lidava com outros médiuns, com os obsessores, sob o cuidado e assistência de Charles, que passava para ela casos para serem cuidados. Tudo bom? Elcimar, abração para você, viu? Ligeirinho, tudo bom, Ligeirinho? Voltamos, viu? Olha aqui, bem-vindo. Bem-vindo, viu? Alegria ver você também. Pois é, então, vocês observam que são ângulos, né? Ângulos de visão. O de Hermínio, de dialogador, de doutrinador, e o de Ivone, como médium, vamos dizer assim, são ângulos de vivência diferentes da mesma fenomenologia, que é super interessante isso aí. Então, hoje em dia tem muito material. Então, eu queria esclarecer isso. Por quê? Para não ficar duas conversas, uma ambiguidade, tá? Eu vou continuar a leitura, vou seguir o pensamento aqui da Dona Ivone, que trouxe como trecho o Livro dos Espíritos, mas eu vou trazer para vocês, no próximo estudo, esse estudo, essa passagem da Gênese, falando da possessão, no que Kardec revê certas colocações, sempre dizendo que os espíritos, na própria codificação espírita, eles vão dizendo que isso aqui era em 57, né, gente? Os espíritos iriam amadurecendo as informações e não negando-as, mas soltando-as pouco a pouco, como gotas homeopáticas. Então, quer dizer, gotas homeopáticas é uma colocação minha, tá? Soltando pouco a pouco. Então, o que quer dizer isso? Que muitas vezes, quando a gente lida ou encontra pessoas, espíritos que dão o posicionamento deles e o ângulo de visão deles, não quer dizer exatamente que está indo contra doutrinariamente, né? Mas que ele está vendo ele está dando o seu ângulo de visão, no qual o estudo doutrinário como base faz com que a gente entendi, entendeu? Entendo o espírito. Tá, porque nessa vivência tal, tá, entendi. Te dá uma segurança, uma amplitude de compreensão do próprio fenômeno em si. Então, Margarete, bom dia, Meg, bem-vinda.
Estamos aí, conseguimos, viu? Conseguimos estar. Então, Kardec faz essa pergunta, que é a 474 em diante. Tá certo, Neymar? Também, bem-vindo todos. A resposta é: sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Então, dois espíritos que coabitam e que a vontade do indivíduo fica paralisada. Como assim? Nós sabemos que o nosso cérebro, ele tem algumas partes dedicadas a coisas separadas. Então, nós temos a parte da escrita. Gente, como é que tá o som para vocês? Que a Neymar tá com a dificuldade com o som? Tá bom, então, Neymar, quando fica assim, cortando um pouquinho, dá uma saidinha em volta de novo, tá certo? Pra ver se melhora. Às vezes o Paulo Talk faz isso com a gente. Então, o nosso cérebro, ele tem algumas partes o qual o próprio espírito ele atua, não é verdade? Porque o espírito, ele administra o corpo como nós dirigimos o carro. Então, vai ter a parte da escrita, da visão, nós já sabemos isso com a neurociência, não é verdade? Então, pensamos assim, a parte motória no qual o indivíduo vai utilizar as mãos, certo? Você, espírito, eu vou pegar uma suposta possessa. Vamos dizer que seja Joaquina. Dona Joaquina é possessa. Dona Joaquina tá no corpo dela, não tá? Tá, que ela tá ligada pelos laços fluídicos, célula a célula. A Dona Joaquina tá com a boa parte do cérebro dela que ela tá lá. Mas a parte, por exemplo, da motoriedade, aquela que administra as mãos, o espírito pega. Então, ele pode fazer coisas com aquelas mãos. Gestos, bater, escrever, jogar coisas para o ar. No que Dona Joaquina estava ali, só que momentaneamente, é sempre momentâneo. Momentaneamente, aquela coisa ali da mão faltou para ela. Então, o que acontece? Sendo uma coisa momentânea, isso foi o exemplo da motoriedade, né? Foi o exemplo da... Não se preocupa não, Meg. Depois eu boto o áudio lá, viu? Da parte da motória. E se pegar a parte da fala do cérebro, que assumir a fala, ele pode se exprimir? Vocês acham que ele pode se exprimir com frases, com coisas desconexas que a pessoa não queria dizer, mas ela disse? E ela se sente como: eu falei, eu sabia que era errado, mas eu falei? O que é a possessão de fato? Não é uma caracterização de uma comunicação? Só que aí tem um detalhe. Nós vamos continuar lendo e eu vou trazer para vocês a semana que vem. Porém, a possessão não é sempre ruim. Então, o que é que nós entendemos por possessão das religiões? O demônio toma o corpo da pessoa, não é verdade? É uma coisa ruim, não é ruim? A possessão, ela não é sempre ruim. E Allan Kardec, com experiência e com observação, chega a essa conclusão na Gênese. Ele coloca isso muito claro. E aqui no livro, olha, que é para 474, sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos, mas é preciso que saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofra consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. Por que coisa interessante, né? Tratar desse argumento. Porque realmente muitas pessoas tinham problemas de epilepsia, que é uma infecção do cérebro, né? E era pego por possesso, quando não era possessão. Era simplesmente uma problemática que a pessoa sofria, física, do espírito que estava morando naquele corpo.
Então, o que é obsessão? A obsessão é quando um outro indivíduo induz o nosso psiquismo, o espírito. Nesse caso, era o próprio indivíduo, o dono do corpo, que dava problema. Ou louco, era pego por possesso, era ele mesmo que trazia o problema em si, de uma reencarnação passada, de uma problemática que ele trouxe que marcou muito o seu psiquismo, marcou muito a si mesmo, e aí ele perde noção da realidade. Isso são fatos, e hoje a ciência está aí para estudar e nos esclarecer. E continuando no próximo áudio. Então, voltando aqui, terceiro áudio. Bom dia, Jaque, bem-vinda, Neymar, tudo bem? Você tá com som agora? Voltou o som para você? Tá belezinho? Bem-vinda, Jaque Oliveira. Então é isso. Só que, e é o que depois vocês vão ver, Dr. Bezerra de Menezes, em vida, ele escreveu um livro, em vida, e ele já espírita, ele escreveu um livro sobre isso, sobre a loucura, não é? Que ele fala a loucura sob um outro prisma, a loucura dos obsediados. Então, daqueles que eram assediados mesmo, em que, nesse caso, eles precisariam mais de um tratamento espiritual do que o manicômio. Como antigamente era, né? As pessoas iam para o manicômio. Não sei se ainda existe no Brasil as internações assim de manicômio. E eram dois ângulos, né? Duas faces de moedas. Aquele que não tinha possessão e aquele outro que tinha uma obsessão, muitas vezes não chegava na possessão, no auge, né, da caracterização da possessão, e que ia para o próprio manicômio. Então, a evolução da própria ciência espírita trouxe todo esse esclarecimento para nós, né? E, sinceramente, pessoal, graças a Deus, né? Então, tem uma coisa aqui importante que eu não falei. É sempre aceitada a questão pela pessoa. Por um defeito que a pessoa tem, seja por fraqueza dela ou por desejar. Eu estava contando um caso de obsessão de uma pessoa que eu conheci, um parente, em que existe uma simbiose entre essa pessoa e esse espírito, e era uma obsessão muito caracterizada, muito mesmo. E não sei se chegava o auge da possessão, talvez não, mas era muito difícil. Só que é o seguinte, ele não era de fato um inimigo que perseguia, mas era mais um amigo. Era que ele aceitava aquelas energias, que ele aceitava aquela coabitação, né? Aquela troca energética. Então ele era mais parceiro dele do que inimigo. Mas era um assédio, né? Era uma obsessão, existia essa simbiose, vamos dizer, esse acordo de dois senhores coabitando, estando no mesmo corpo. Então, desejá-la, né? Ele se comprazia com aquela presença. Pode-se alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? É uma pergunta muito lógica, né? Nós temos condição de nos libertar dos espíritos por nós mesmos? Resposta: sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. É sempre possível, porque nós temos que ter a vontade, a força da vontade. Os Espíritos nos diz, no próprio livro dos Espíritos, que o que nos falta é a vontade para modificarmos, para sermos melhores, porque eu já vi muita gente nesse trabalho ao longo dos anos dizer assim, mas eu não quero mudar muito, eu quero mudar um pouco, porque se compraz com a vida que tem, se compraz com circunstância da própria vida, esses são os mais difíceis. Aí eu quero mudar só um pouquinho.
Ah, não, tá bom pra mim, é só um pouquinho. Não quero mudar muito. Minha vida, cadê essas mudanças radicais? Tem que ser aos poucos. Sim, é verdade. Mas entenda, nós temos que ter a força da vontade. Eu quero mudar sim. Hoje escorrega, amanhã eu levanto. Hoje escorrega, depois escorrego de novo, eu levanto. Força da vontade, não é? E às vezes a nossa vontade não é tão grande assim. Os Espíritos nos dizem isso no Livro dos Espíritos. E muitas vezes a gente até se chateia ou se ofende com a espiritualidade, né? Por uma colocação dessa, porque parece ser severa, e é severa, mas parece ser somente severa e não é. É sempre de um foco de instrução, né? Um foco de dar para nós essa observação. E outra coisa, o bem é tímido. E o mal é intrigante e audacioso. Então nós nos intimidamos na mudança do bem. A gente tem vergonha de ser bom. A gente tem vergonha de propagar o bem. O que é que as pessoas vão achar de nós? Que a gente é fanático, né? Ai, vai dizer que eu só fico falando de Jeová. Vai achar que eu sou testemunho de Jeová. Vai achar que eu sou crente. Como se o evangélico e o crente não tivessem os méritos deles, né? Pela coragem, a intenção boa de levantar a bandeira do bem, sem precisar dar nomes, mas com o próprio exemplo que arrasta. E nós sabemos disso. Então, é possível livrar-nos do jugo? Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que a vontade seja firme. Firme o queira, né? Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Indaga Kardec inteligentemente. Allan Kardec, ao que o instrutor espiritual advém com a seguinte preciosa lição. Ora. A pergunta é bem clara, né? Tem casos que a pessoa não consegue perceber? Tem casos, o que é que vocês acham? Dona Edna, a Fátima, arrisca, ligeirinho, o que é que vocês arriscam aí? Lília. Tem casos que a pessoa não consegue perceber? Que tá? Tem, né? Tem muitos casos. Nossa Senhora. E tem a fascinação, por exemplo, né? Que é a obsessão mais difícil. É justamente com a fascinação tão clara que o indivíduo pegou o outro, cozinhou tão direitinho que... Ei, Maria, bom dia, bem-vinda. Cozinhou tão direitinho a pessoa que a pessoa não consegue perceber. E outro dia nós estávamos conversando com o pessoal do grupo espírita daqui, que a obsessão mais fácil, entre aspas, é a obsessão simples, né? Aquela da influência, tá bom, te persegue por uma coisa do passado, outros te assediam por sintonia nossa, mudando sintonia, mudando o jeito de ser, nós nos livramos do jugo, ou seja, a gente tá dono do nosso desejo, da nossa decisão, não é verdade? Eu sei que o espírito está me obsediando pelo vício tal, pela minha mania de maledicência. Eu percebo, eu vou me corrigindo e eu vou me livrando do jugo, porque eu vou me melhorando. Então, é a obsessão simples. A obsessão da subjugação, ela não vem pelos caminhos da obsessão simples, não é? Por quê? Porque normalmente existe uma complexidade muito grande de objetivo de quem vai cozinhando o outro para subjugar o seu próprio psiquismo. É uma conquista. Vai conquistando a pessoa ao ponto dela ficar totalmente enganada mesmo. E é de temer profundamente a subjugação, está muito atento a nós.
E se nós temos uma observação com o nosso jeito de ser, o nosso caráter, na obsessão simples, na subjugação, ou na fascinação, me perdoe, nós temos que ter uma atenção triplicada, não é verdade? Para que nós possamos exercer o domínio do nosso psiquismo da melhor maneira possível. Eu não vou ir muito adiante, mas assim, né? Como é que nós vamos exercer isso? Como é que nós vamos lidar com isso? É justamente lidando com a mudança de si mesmo, curando a si mesmo, fazendo bem a si, e não é no sentido material. Outro dia eu estava ouvindo o Haroldo falando disso, né? Que foi a Andréia que passou pra gente esse áudio e dizia comigo mesmo, né? Porque eu não estava dialogando com ela. Tá vendo, Andréia? Não é isso que a gente conversa sempre, né? Tá vendo, Andréia? Não é isso? Bom dia, Maria. Bem-vinda de novo. Porque é isso mesmo, né? Fazer o bem pra ti não tem nada a ver com a materialidade. Mas pensar em ser mais paciente, corrigir as nossas dificuldades, orar por nós mesmos para nos abençoarmos quando inicia o dia, entrar no processo de gratidão para com Deus em tudo e por tudo. Isso é olhar por si, né? Estar olhando por si, amando a si, para exercer esse amor por si, para amar o outro. Porque se a gente sabe que o meu caráter, meu jeito está prejudicando a mim em alguma coisa, se a gente tem essa observação, a gente luta para a mudança, eu também vou estar irradiando para o outro, para o exercício do outro. Então, um amor para si, cuidando de si mesmo, irradiando o bem para o outro, cuidando dos outros, não é? Vivendo para a assistência dos outros, ocupar o nosso pensamento em trabalhar em prol do outro, não negligenciando a caridade para conosco mesmos, né? Que é o exercício do próprio bem, se você for parar para observar. É o exercício do próprio bem para si, que é a paciência, a caridade, é o cuidado com o nosso corpo quando ele adoece, é a atenção com repouso quando ele necessita. E não é sempre que a gente faz essas atenções, mas seria importante, né, estarmos atentos a esse tipo de coisa, para que a gente possa ter também saúde, paciência, mais amor doado, porque a caridade é amor doado, né? Para dar para o outro. Então, é sempre uma observação de uma via de dois caminhos. Então, livrar-se da própria obsessão é lidar com isso, né? Na mudança de si mesmo. Só que aqui nessa pergunta como é que tem que ser essa terceira pessoa? Né? Como é que a terceira pessoa no sentido que vai porque tem a terceira pessoa porque tá o obsediado e o obsessor, né? Então como é que tem a terceira pessoa que vai intervir na ajuda? E isso é um preparo para a vida, gente. Esses estudos é um preparo para a vida, não só para nós que trabalhamos com grupos espíritas, mas para lidar na nossa cotidianidade. Porque muitas vezes a gente quer empurrar os espíritos para serem tratados nos grupos espíritas, não nos capacitando para lidar com situações. Ora, se nós pensamos que Deus tudo permite e que é Ele o líder, né, o chefão de tudo isso, Ele permitiu que aquela circunstância acontecesse, então nós vamos nos instrumentalizando para saber lidar com aquilo. Então, aquela técnica de empurrar para os espíritos, meu irmão, vá para o centro espírita tal, saia daqui, é simplesmente empurrar com a barriga. Corra daqui, vá, pelo amor de Deus, sai daqui que aqui não é o lugar. Esquecendo que Jesus nos disse que o nosso templo é o nosso coração. A insegurança que sentiu os apóstolos a lidar com os espíritos faz com que Jesus diz, homens de pouca fé. E depois Jesus volta no assunto e fala, olha, para lidar com esse tipo de espírito, precisa muita oração e muito jejum. Que era justamente para lidar com uma circunstância tão dolorosa que nós temos que estar muito vigilante, né? Então, orar e vigiar e conosco mesmo, muito jejum de coisas do mundo. E a Dona Ivone,
quando fala dela mesmo, nesse livro que eu citei para vocês no início, que é Ivone do Amaral Pereira, uma médium iluminada, ela fala quantos sacrifícios ela fez em renunciar ao próprio mundo, de lidar com a vida social demais, para que ela pudesse estar como se fosse, não é não lidar com o mundo, hein, gente? Porque ela lidava com pessoas, ela lidava com muita gente, tratava de muita gente, então significa que ela socializava, mas a vida social, né? Aquilo que a sedução do mundo nos propõe e que nos desvirtualiza, nos desfoca do nosso objetivo da própria vida, né? Nosso objetivo de indivíduo para o mundo. É nesse sentido. Então, o alimento psíquico que a gente absorve. Então, como é que tem que ser essa terceira pessoa? A pessoa que vai lidar com o obsidiado, quando ele não sabe que está obsidiado. Porque a pergunta é essa. A resposta é: sendo ela, a terceira pessoa, um homem de bem. Mas aí eu vou terminar essa leitura no nosso quarto e último áudio. Até daqui a pouco. Então, voltando com o nosso quarto e último áudio. Aqui é a resposta, vamos lá. Sendo ela, entre parênteses, a terceira pessoa, um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos. Olha, gente, quanto mais digna for a pessoa, mais poder vai ter sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons para os atrair. Olha a questão da sintonia. Porque isso é aquilo que Allan Kardec chama de ascendência moral. E lá no Livro dos Médiuns ele diz, é essa ascendência que nós temos que lutar todos os dias para adquirir. Então, para afastar os espíritos imperfeitos e para atrair os bons. Todavia, nada poderá, se o que ele estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeie os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhes atendem ao chamado e os maus não o temem. Então, fala-se de duas circunstâncias. Uma, que é essa da ascendência moral da terceira pessoa, e a outra que é do próprio subjugado, do próprio obsidiado. Se ele não tiver a vontade de mudança, pouco se pode fazer. Pouco se pode fazer. É muito triste isso, né? Mas só que as pessoas, elas têm livre-arbítrio, justamente no limite da evolução delas, o livre-arbítrio, e não podemos interferir. Existe um caso, eu vou contar para vocês, eu estava contando para uma amiga nossa italiana. Existe um caso que é muito difícil de obsessão, que estava, seja uma casa espírita já tratando com essa senhora, e nós, através de conselhos, como médium conselheira, e essa senhora sofria de obsessões assim muito profundas, ataques de efeitos físicos dentro de casa. Então, ao ponto dela botar o prato de comida, o efeito do espírito jogar o prato de comida dela adiante. Ela não conseguia nem levantar. Ela lúcida, viu? Percebendo tudo. E a mão dela mesma arremessava o prato adiante. Ela procurou tratamento médico, depois o povo disse que ela não tem nada. Ela volta pro grupo espírita, toma passe, ela vai a um monte de centro espírita, ninguém resolve o problema dela. Então, eu com um grupo de amigos fomos investigar toda a problemática. Gente, o que foi que houve? E conversando com ela, percebi questões caracteriais dela. Então eu vou contar para vocês a título de instrução e de observação, como disse nossa Ivone no começo, tá? Então, transmito para vocês para que vocês possam observar. Conversando com ela,
que tratava, dando tipo assim, aconselhando-a para ter uma certa postura com esses próprios espíritos, para fazer nascer o amor por eles, para a circunstância da perseguição, que algo ocorre para que isso exista, seja uma ligação atual, mas um comportamento, uma coisa caracterial do passado, que ela traz muito forte e que eles possam atuar. Ela respondia dessa seguinte maneira. Né? Então não posso transcrever, então eu vou contar, que eu possa ser fiel às frases e eu não seja incorreta. Ela usava essa expressão: esses espíritos têm que me deixar em paz, porque coisa do passado é cada uma. Já passou, passado é passado, o que eu fiz está no passado, tenho nada a ver com isso. Esse negócio de ficar me perseguindo não deixa minha vida em paz, significa que eles não deixam de ser um bando de gente perversa, um bando de gente ruim, que deve sair de não sei de onde, né, disse lá aquelas palavras. E começou a descrever uma situação de um ódio profundo dela para os espíritos. Então, não é que ela percebia que aquilo era uma coisa negativa, ela queria se livrar deles. E então ela entrou numa complexidade tão grande que ela volta em cima das palavras e fala: eu não aguento mais sofrer isso, é uma perseguição a minha vida inteira, desde que eu me conheço por gente eles fazem isso comigo, e eles puxam a coberta dela, eles botam ela para cair no chão. É uma coisa assim terrível. Palavras foram ditas, aconselhamentos, percepções dos próprios espíritos, não é, mediunicamente, ao ponto que o tipo de diálogo no qual nós fomos orientadas, e ao próprio grupo espírita também que estava dando suporte a ela, de conversar com os espíritos, foi outro. Não era ela posicionada como a coitada da situação, gente, mas os espíritos. Então, nós nos posicionamos dessa seguinte maneira: meus irmãos, o tempo de vocês é tão sagrado. Deus espera a educação dos seus filhos para buscar luz. Entregue fulana à própria sorte. Ela é difícil. E ela precisa ainda mais de tempo ainda para se reeducar. Sigam vocês o caminho da melhora. E era convencê-los a estar bem eles, para que eles pudessem ser felizes e não ficassem ligados, atrelados à inferioridade de sentimentos dessa nossa irmã. Para que eles pudessem se libertarem dela e não ela deles. Apesar que essa estratégia traria um bem-estar para ela, certo? Então foi uma estratégia de educação. Porém, continuando com aquele caráter, vocês percebem, vocês são de acordo que ela atrairia outros irmãos? E situações outras surgiriam, porque ela não aceitava perceber que era nela toda a dificuldade. Não aceitava de jeito nenhum. Então, esses nossos irmãos foram tratados com maior carinho, e porque eles tinham muito mais capacidade de crescerem espiritualmente do que ela. Vocês observam a complexidade disso? Porque não eram só eles que obsediavam ela, era ela também que obsediava eles. Então, existem situações que o indivíduo não quer ser tratado, porque ele se compraz. No grupo espírita nós falamos disso no domingo, que era sobre o alcoolismo, por exemplo. A dona Edna colocou ali pra gente: é uma evangelização de espíritos com todo carinho e amor às duas partes. Porque, olha, eles vão de dizer, né, dona Edna, se for uma estratégia, eles vão de dizer que, olha, veja ela assim assado. Não dava
para lidar com ela, porque ela não queria. Então, nós tínhamos que trabalhar e tratar quem estava mais ou menos predisposto a se melhorar. E não foi um trabalho de sucesso, infelizmente. Muitos foram realmente muito tempo trabalhados e tudo, mas condomínio espiritual é a palavra ideal para aquela situação muito dolorosa, no qual nós não conseguimos perceber ainda uma situação de melhora sem que ela ceda para melhorar-se. E é o que os Espíritos dizem. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Pois é, né? O caso Pedrinho, né, dona Edna? Que teve que construir-se uma estratégia, porque na verdade vai ter que construir uma estratégia para poder lidar. Por isso que cada caso é um caso, viu, dona Edna? Como nós tínhamos falado no início do estudo, a dona Ivone, né, é na observação da prática que você vai desenvolvendo. E ela, olha como ela enriqueceu a nós, né, com esse trabalho, né, o Tico-Teco disse ali, lidar com os obsessores de hoje é mais fácil que com as encarnações anteriores. Tico-Teco, você sabe que você tem razão? De um certo modo, sim. Porque, via de regra, né? Pelo amor de Deus, via de regra. Mas as obsessões simples são muito mais fáceis de ser tratadas. Isso no caso das obsessões simples, do que as próprias personalidades anteriores que nos boicotam, né? Continuadamente. Mas que não deixa de ser também uma escola de aprendizado, né? Para quem tem os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Então, falando da terceira pessoa, a terceira pessoa que vai lidar com o obsidiado, que ela lute todos os dias para conseguir a sua ascendência moral. Ser espírita ou ser homem de bem, ser cristão, ser espírita é a mesma coisa, como nos diz o próprio codificador. Não é a tarefa mais simples do mundo. Ah, não é mesmo. Combater a nós mesmos em Tico e Teco. Essas personalidades que vêm fora, que nos boicotam e que a gente tira as nossas artilhas, né? As nossas unhas. E a gente tem que combater isso e se observar e se cuidar todos os dias. Não é a tarefa das mais fáceis, mas também não é a mais impossível, dado que nós podemos lidar tijolo por tijolo da nossa reconstrução. Então, parar de olhar o nosso próprio passado com aquela a culpa que estraçalha como um ácido que corrói, mas construir uma melhora tijolo por tijolo. E nós observamos, né, nós tendemos, né, Tic-Tac, a concluir os nossos estudos sempre assim com observação de cunho de crescimento coletivo aqui entre nós mesmos, né? Então, nós observamos a própria Ivone do Amaral Pereira, que, porque biograficamente é o espírito no qual a gente trata nesse estudo, que ela construiu, né, devagarzinho a sua reconstrução e foi tijolo por tijolo. A dona Ivone, entendida como espírito, entre aspas, pecador, né? Porque ela desviou e ela construiu o seu presente e seu futuro com esforço diário. Nós não vimos uma Ivone transformada de um dia para o outro, nem pretendendo ser anjo. Ela sempre disse, eu sou defeituosa, eu estou lutando contra mim, não me vejam como anjo, eu não sou espírito perfeito. E nós observamos, né, dado que é observando os espíritos que ganharam, que venceram, é que nós vamos moldar e buscar esses tijolos em nós, na nossa força, para construir o nosso recomeço. Então eu concluo o nosso estudo de hoje
conseguimos, né, voltar, conseguimos fazer a nossa hora de estudo em uma prece. Porque não tem como não falar de situações tão complexas sem agradecer a Deus. Sem agradecer a Deus, sem agradecer aos espíritos bons que nos assistem, que estão com cada um de nós, com cada um de vocês. Sim, Tico-Teco, há muitas facetas nessa questão de obsessão. E nós vamos estudá-la assim com muito carinho, tá bom? Então você está convidado para fazer esse caminho conosco. Senhor Jesus, Mestre querido, médico das nossas almas doentes, cura-nos, Senhor, e ajuda-nos a procurar nossa própria cura. Abençoa-nos, Mestre, com a Tua luz, para que a nossa própria luz, buscada em nós com nosso próprio esforço, possa vir a iluminar a nós mesmos e também a servir de guia e de farol para aqueles que nos observam. Que sejam então as nossas palavras tijolos efetivos dos nossos exemplos. Abençoa-nos, Jesus. Ilumina cada lar, cada amigo, e que nós possamos agradecer com um sorriso esse dia que começou, esse trabalho que reiniciou. Que o lar de vocês sejam abençoados, que o nosso dia seja de muita luz. Graças a Deus, graças a Ti, ó Mestre Jesus. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado a vocês, ao carinho de todos, a permanência conosco aqui no Maria de Nazaré. E como vocês sabem, esse áudio vai ser colocado no YouTube, vai ser colocado no GE Francisco de Assis, para aqueles que não puderam seguir ao vivo aqui conosco. Beijo, gente. Alegria é toda minha, dona Edna, e a senhora não sabe como. Que renovamento. Tchau, pessoal. Um beijo e até quarta-feira que vem.